Bem, nós sabemos que o trabalho da resultante de forças, ele implica numa variação da energia cinética. Então, se a gente tem uma força resultante que promove um trabalho positivo, um trabalho motor, ela vai provocar uma variação positiva da energia cinética. Esse é o teorema trabalho-energia, né? Que diz pra gente então que o trabalho da resultante, ou o trabalho total, ele é igual à variação da energia cinética, que é a energia que está associada ao movimento da partícula. Bem, existem outras formas de energia e algumas dessas formas a gente vai discutir aqui agora. O conceito de energia ele é mais amplo do que simplesmente a energia cinética e ele se associa também ao conceito de força e ao trabalho da força, de algumas forças em específico. Bem, vamos começar a partir da energia potencial gravitacional, que é a forma de energia que está associada à força-peso ou à força gravitacional. Bem, aqui a gente tem uma situação em que eu tenho um corpo, né, que ele tá em queda livre e a força que está atuando sobre ele, a força-peso, vertical para baixo. Aqui tem um sistema de coordenadas, né, um eixo vertical para cima, e vamos admitir que o deslocamento dele é dado por esse vetor d, o deslocamento d, vertical para baixo também, tá? A gente pode calcular o trabalho realizado pela força-peso nessa situação da seguinte forma: o trabalho, já que a força-peso ela é constante, né, nesse intervalo, a gente pode simplesmente pegar e fazer o produto escalar entre o peso e o deslocamento. Peso, produto escalar com deslocamento, vai dar o trabalho da força-peso. Em termos desse sistema de coordenadas, o peso então é dado pelo menos a magnitude na direção j, porque ele está vertical para baixo, o meu eixo é vertical para cima, né? Então tem um sinal negativo aqui. O deslocamento vai ser simplesmente a diferença entre o ponto final e o inicial. O deslocamento então vai ser y2 na direção j menos y1 na direção j, a diferença entre os pontos final e inicial. Em que, para descrever o ponto desse corpo aqui, que é extenso, eu considerei um único ponto, né? Então estou acompanhando esse ponto aqui. Estou acompanhando o deslocamento dele, porque o deslocamento do corpo como um todo vai ser semelhante ao deslocamento desse único ponto. Bem, fazendo esse produto escalar, como a gente tem o versor j e j em cada um deles, né, o produto escalar de j com j é igual a 1. Então é simplesmente pegar o produto então das coordenadas. Bem, uh, P com y1 aqui aplica a propriedade distributiva, né, do produto. Então P com y1, menos com menos vai dar mais, né, vai dar PY1 menos PY2. Como o peso é dado pelo produto massa vezes a gravidade, então o trabalho é massa vezes a gravidade y1 menos massa vezes a gravidade y2. Então esse aqui é o trabalho realizado pela força-peso durante um deslocamento vertical para baixo que é dado por y2 menos y1. Vamos considerar agora o mesmo corpo, né? Mas num deslocamento que não é exatamente um deslocamento vertical. Vamos dizer que ele tem um deslocamento também na direção horizontal. Agora a gente tem dois eixos, tá? O eixo vertical e o eixo horizontal. A posição inicial, ela parte do y, do x1 e y1 e vai até o x2 e y2. A gente vai calcular o trabalho da força-peso nessa situação, tá? A única diferença que a gente vai ter com aquela situação anterior é que o deslocamento agora ele não é vertical para baixo. Tá, a força-peso é a mesma, né? Menos P na direção J, vertical para baixo. E o deslocamento vai ser a diferença entre a posição final e a posição inicial. A posição final é dada por x2 na direção I, mais y2 na direção J. E a posição inicial é x1 na direção I, aqui é o eixo x, né? E y1 na direção J.
Tá, para fazer esse produto escalar, a gente pode aplicar a regra distributiva mais uma vez, só que aí agora a gente tem quatro termos, né? A gente vai ter produtos do tipo J escalar I. Por exemplo, esse primeiro termo vai ser menos P J, produto escalar x2i, vai ser menos P x2 J escalar I. Eu tenho dois versores que são perpendiculares, né? O I está nessa direção aqui, o J está aqui para cima. O produto escalar entre os dois é igual a zero. Então, esses produtos cruzados entre versores que são perpendiculares vai dar igual a zero. Eles não vão contribuir. Então, esses termos que dependem de I, como aqui é sempre J, né? Esses termos aqui eles vão dar zero. Então, no final das contas, os termos que vão contribuir são só esses dois aqui. Tá, aí eu vou ter o produto escalar de J com J, que é igual, como a gente já viu, é igual a 1. Então vai ser menos P y2, menos P y2, menos com menos aqui vai dar mais, vai dar P y1. PY1 menos PY2. Ou seja, o trabalho da força-peso aqui é massa vezes gravidade, Y1 menos massa vezes gravidade, Y2. O que a gente pode notar nessas duas situações? Por mais que elas sejam distintas, né? A gente tem deslocamentos diferentes. Se a gente assumir que o deslocamento vertical nos dois casos são iguais, ou seja, que a diferença de y1, de y2, y1 e y2 nos dois casos são iguais, né? y2 menos y1 aqui é igual a y2 menos y1 aqui, ou seja, tem a mesma diferença de nível, o trabalho realizado pela força-peso vai ser igual. Então, o que a gente pode concluir? Que o trabalho da força-peso é uma função da diferença de nível entre o ponto inicial e o ponto final do deslocamento. Não necessariamente vai depender da coordenada horizontal. Vai depender simplesmente da diferença de nível. Isso nos permite, então, definir uma grandeza. Se a gente notar, vamos voltar lá, que o trabalho é dado pela diferença entre esses dois termos aqui, né, mg e y, isso nos incita a definir uma função em função de y, né, mgy é função de y. A gente definiu uma função que a gente vai chamar de energia potencial gravitacional, que é dada simplesmente por esse termo. Então, energia potencial gravitacional, ou a energia potencial relacionada com a força-peso, é a massa vezes a gravidade vezes a altura, com relação ao referencial adotado. Utilizando esse termo, então, a gente pode reescrever o trabalho da força-peso como energia potencial inicial, né, que é o Y1, menos a energia potencial final. Então, energia potencial inicial menos a final. Ou seja, é menos a variação da energia potencial. O trabalho da força-peso, então, é dado pelo negativo da variação da energia potencial, que é algo bastante semelhante, a gente olhando para a expressão, né? Ela lembra a gente do trabalho total, né? Que é dado pela variação da energia cinética. A diferença notável que a gente tem aqui é um sinal negativo, que esse sinal negativo vem por conta da definição da energia potencial. O que a gente pode notar aqui? Quando a gente tem, como a energia potencial ela cresce com a altura, né? Com o aumento de y ela cresce, então a gente pode notar que numa queda em que eu tenho uma diminuição do nível, né? Como esses dois deslocamentos que a gente teve aqui, né? O nível inicial é maior que o final, a energia potencial nesses dois casos ela diminui, tem uma variação negativa da energia potencial. Mas se a gente olhar para o trabalho da força-peso, ele é positivo. Aliás, o trabalho da força-peso é exatamente a queda de energia potencial que a gente tem. Daí que vem a interpretação dessa energia. Esse nome potencial ele vem exatamente desse potencial de realizar trabalho. Quanto maior a energia potencial, maior é o potencial que que a força associada a essa energia tem de realizar trabalho. A gente
tem que concordar que quanto maior a altura, né? Quanto maior a altura inicial do corpo, ou seja, quanto maior a energia potencial inicial dele, maior é o trabalho que ele realizaria durante o deslocamento até a posição y2. Então, essa energia potencial está associada ao potencial que aquela força tem de realizar trabalho durante um deslocamento. Então, quanto maior essa energia potencial, maior essa capacidade. Uma coisa importante que a gente tem aqui, pelo menos para esses dois casos que a gente viu, é que o trabalho realizado ele independe da trajetória, né, que a gente adotou. Mas vamos ver isso com um pouco mais de detalhes. Vamos considerar aqui agora uma curva C, que tem um formato qualquer, certo? E esse corpo que vai descrever o deslocamento pela curva C, ele vai sofrer a atuação da força-peso. Então vai ter durante todo o deslocamento a força-peso vertical aqui para baixo. E a posição inicial dele é x1 e y1, P1, né? E o ponto final, o ponto P2, é dado pelas coordenadas x2 e y2. Vamos calcular o trabalho realizado pela força-peso durante esse deslocamento. Tá. Como aqui eu tenho uma variação, né, entre o ângulo que eu tenho entre a força-peso e o deslocamento durante o deslocamento, eu não vou poder simplesmente fazer o produto escalar entre os dois. Porque o produto escalar é igual a peso vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Acontece que esse ângulo está variando continuamente, né? A força-peso é sempre vertical, mas o deslocamento está mudando a direção a todo instante. Então a gente vai ter que utilizar uma definição integral do trabalho, que o trabalho é dado pela soma dos trabalhos realizados durante cada um dos pequenos deslocamentos durante essa curva. Então eu poderia pegar um deslocamento infinitesimal aqui e calcular o trabalho dele. Pego um outro deslocamento e calculo o trabalho desse outro deslocamento. Vou fazer a soma de todos eles, que não é nada mais do que a integral do trabalho. Então, o trabalho do ponto P1 até o ponto P2 pela curva C, que a gente representa dessa forma, do ponto P1 até o ponto P2 através da curva C, é dado pela integral da força-peso, produto escalar, com o deslocamento. Esse dl é um deslocamento infinitesimal aqui que tem a direção, tangente à curva naquele ponto. Ele tem a direção daquela curva naquele ponto. Tá, como a gente fez anteriormente, para fazer o produto escalar, a gente vai obter as coordenadas, cada uma das coordenadas desses dois vetores. A força-peso é a mesma força, então é menos P na direção J. O deslocamento dl pode ser descrito como um deslocamento na direção x e um deslocamento na direção y, de maneira geral. Então é dx na direção y mais dy na direção j. De novo a gente vai ter um produto escalar, então, do versor j com o versor i, que vai dar zero, né? Então esse primeiro termo aqui ele não vai contribuir. Quando ele fizer o produto escalar com o j, ele vai dar zero. Então o único termo que vai contribuir é do produto escalar de P com PJ, né? P na direção J, com DY na direção J. Por isso eu posso escrever então um trabalho como aqui menos P, né? Vezes DY, a integral de tudo isso. Como o peso ele é constante, eu já tirei ele para fora da integral. Lembrando aquela regra de que uma constante, né, multiplicada pela função, ela vai para fora da integral. Ela pode ir para fora da integral. Então vai ficar a integral de dy, em que os limites de integração agora, como eu estou integrando só no deslocamento na direção y, né, nesse eixo daqui, ele vai da coordenada y inicial 1 até a coordenada final y2. Então vai de y1 até y2. A integral de dy é nada mais do que y. Então eu vou ter que aplicar y nos dois limites de integração. Então vai ser y2 menos y1. Se a gente observar bem, P vezes y2 é o trabalho, a energia potencial no ponto 2, e P vezes y1 é a energia potencial no ponto 1. Ou seja, a gente vai chegar ao resultado de que o trabalho é menos a diferença, a variação da energia potencial. Ou seja, o trabalho é menos a variação da energia potencial. Qual que é a conclusão que a gente chega? A gente pode notar que do resultado, né, a energia potencial só depende dos pontos considerados. Então, do ponto inicial e do ponto final. Essa daqui depende do ponto final, essa aqui do ponto inicial.
Ou seja, o trabalho realizado não depende da forma específica da curva que a gente está adotando. Se a gente tivesse uma outra curva, vamos dizer aqui, ó, C', com uma forma diferente, mas cujos pontos inicial e final fossem os mesmos, a gente chegaria no mesmo resultado. O resultado independe da curva adotada. Então, esse é um resultado muito importante, que ele nos diz que o trabalho da força-peso ele independe do caminho adotado. A gente vai ver que nem todas as forças elas são dessa forma. Algumas forças, como por exemplo a força de atrito, ela depende muito da trajetória adotada. Então, o resultado aqui, o trabalho da força-peso, ela independe do caminho. Ele depende simplesmente do ponto inicial e do ponto final da trajetória. Tá, esse conceito ele vai ser importante. O conceito de energia potencial ele é importante principalmente para a conservação da energia. A energia como um todo, no final das contas, o uso da energia é principalmente via conservação da energia. Então, vamos imaginar aqui um sistema físico, onde somente atue a força-peso. Isso significa que a resultante é igual à força-peso. Isso independe de qual sistema seja, né? Pode ser um corpo de massa M aqui qualquer. Só tem a força-peso atuando sobre ele. Se a gente faz aqui eu tenho duas forças, né? Se a gente calcula o trabalho do lado esquerdo e do lado direito da equação, através de uma curva qualquer, pode ser até mesmo essa curva daqui, né? O que a gente vai ter? Então, o trabalho da resultante é igual ao trabalho da força-peso, na curva C, do ponto inicial até o ponto final. Isso daqui não é nada mais do que o trabalho, né? Então, esse aqui é o trabalho da resultante, o trabalho total. Do lado direito, a gente tem o trabalho da força-peso. Pelo teorema trabalho-energia cinética, a gente sabe que o trabalho da resultante de forças é a variação da energia cinética. É igual à variação da energia cinética. E o trabalho da força-peso, a gente acabou de ver que é a variação da energia potencial gravitacional. É menos a variação da energia potencial gravitacional. A gente tem então essa igualdade. Reorganizando os termos, a gente tem que a soma das duas variações é igual a zero. Ou seja, se eu tiver uma variação positiva da energia cinética, um aumento da velocidade, por exemplo, eu tenho que ter necessariamente uma queda da energia potencial. De maneira que a soma das duas dá sempre igual a zero. Abrindo esses dois termos, então K2 menos K1 e o 2 menos o 1, está aqui, e reorganizando os termos, passando tudo que depende do ponto inicial para um lado da equação e tudo que depende do ponto final para o outro lado da equação, a gente tem então que a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional no ponto final tem que ser igual à soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional no ponto final. Ou seja, esse termo todo aqui, essa soma aqui é uma constante do movimento. Essa grandeza é uma constante do movimento. O que a gente tem como resultado aqui? A conservação da energia do sistema. Os dois termos de energia que a gente tem são a energia cinética e a energia potencial. Somando os dois, a gente tem um valor constante. Isso aqui não é nada mais do que a expressão da lei da conservação da energia para um sistema específico em que a força-peso é a única força atuando. Se a gente quiser visualizar o movimento, como esses termos variam, imagina aqui, por exemplo, uma rampa, né? Isso aqui é uma rampa. E vamos dizer que, mais uma vez, a única força atuando aqui é a força-peso, não tem atrito. Tá? Isso aqui é uma partícula, ela não vai ter rolamento, não vai ter nada. O movimento dela simplesmente ela deslizando sobre essa curva. Então, se ela está no ponto aqui mais inferior da curva, né? Esse vetor aqui representa a velocidade, que é tangente à curva. À medida que ela sobe, então que ela ganha o nível, né? Aqui ela tem a altura y1 e vai até uma altura y2 maior, ela está ganhando energia potencial. Mas à medida que ela sobe, ela vai perdendo energia cinética. Não é à toa que a gente vê que a velocidade dela vai diminuindo. Então a gente tem uma transformação de energia em que a energia cinética vai se transformando em energia potencial à medida que ela ganha nível. Quando o caminho é o contrário, a transformação de energia é o contrário. De maneira que a energia como um todo ela não se perde. A gente tem sempre a conservação
da energia nesse sistema. Se a gente tiver outras forças além da força-peso, a gente pode obter expressão semelhante, né? Semelhante a essa. A gente começa mais uma vez da segunda lei de Newton, que dá pra gente a resultante é igual à soma das forças, que eu tô admitindo que aqui P é a força-peso e F são a soma de todas as outras forças, além da força-peso. Só separando nesses dois termos, porque a força-peso a gente já trabalhou com ela. Se a gente realizar esse mesmo, calcular o trabalho do lado esquerdo e do lado direito da equação, como a gente fez anteriormente, a gente vai obter então que o trabalho total é igual ao trabalho da força-peso mais o trabalho da força F. Como anteriormente, então, o trabalho total é igual à variação da energia cinética pelo teorema trabalho-energia cinética, e o trabalho da força-peso é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional, como a gente fez anteriormente também. A força F, como a gente não especificou, ela vai continuar na forma de trabalho. Escrevendo essa variação em termos do ponto final e inicial, a gente chega às expressões e reorganizando os termos, deixando tudo que depende do ponto 2, do ponto final, do lado esquerdo da equação, e tudo que depende do ponto inicial do lado direito, a gente tem então que a energia total final ela é igual à energia inicial mais o trabalho da força F. Aliás, eu disse energia total, né? Mas aqui eu tenho a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Aqui então a gente não tem uma conservação desse termo, né? Como eu tenho uma força além da força peso atuando, ela vai realizar um trabalho também. E acontece que essa realização de trabalho, ela pode oferecer energia para o sistema ou arrancar a energia do sistema. Imagina então que a gente tem que a força F realiza um trabalho motor. Então ela tá fornecendo, que realiza um trabalho positivo, né? Vamos dizer que WF é maior do que zero. Se esse termo aqui é positivo, significa então que a energia cinética mais a energia potencial final é maior do que a soma inicial. Ou seja, ele está fornecendo energia para o sistema. Se o trabalho for negativo, então a energia cinética, a energia inicial é maior do que a final. Porque eu teria um termo negativo aqui subtraindo, de maneira que esse aqui daria um valor menor. Né? Uma situação em que esse trabalho é negativo, em que a gente pode observar que isso acontece, em que a energia no ponto final é menor do que a energia no ponto inicial, seria quando a gente tem a força de atrito. A gente sabe que a força de atrito ela é sempre contrária ao deslocamento, né? Então o produto escalar da força pelo deslocamento é menos F vezes o deslocamento. Então ela é sempre contrária ao deslocamento, sempre um valor negativo. Então, se a gente abandonasse um corpo aqui, vamos dizer que a gente tem um atrito nessa rampa aqui, né? Abandonasse um corpo dessa altura, aqui é o ponto inicial. Ele não chegaria à mesma altura do outro lado da rampa porque ele teria perdido parte da energia e não teria energia suficiente para ter a energia potencial necessária para chegar lá em cima. Então ele chegaria até um ponto inferior aqui. Aqui ele teria um determinado valor de energia, então por outro lado ele perderia mais energia ainda por conta do atrito. Ele ia perdendo até que, por fim, ele ia chegar no ponto inicial aqui em repouso.